1, 2, 3, come on! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do professor Samuel Hashim. Sorry ass DJ. E sim pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre determinantes, que nada mais é um número que vai representar uma matriz quadrada. Tem gente que gosta de definir como uma função, que tem como domínio então uma matriz quadrada e tem como imagem um número real. Então tem maneiras diferentes de calcular esse número, dependendo se é uma matriz de ordem 1, 2, 3 ou então maior. A gente vai ver como isso funciona. Vamos lá então para uma matriz de ordem 1, que vai aparecer bastante pouco aí, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona de ordem 1, né? Porque é bastante fácil, não poderia ser diferente, né, gente? Então, uma matriz, então, se é uma ordem 1, uma linha, uma coluna, vai ser esse próprio número mesmo determinante. Então, determinando a matriz 7 vai ser 7, menos 13 e 1 meio, né, gente? Achei que se isso mesmo não podia ser diferente, muito fácil. Vai aparecer pouco para vocês aí, mas é isso aí. Gente, matriz 2 por 2, então a matriz quadrada de ordem 2 vai aparecer mais. Como é que funciona, gente? Então, se eu tenho uma matriz e tem 4 elementos, né? O 1, 1, o 1, 2, o 2, 1 e o 2, 2. Está aí a matriz A para vocês, né? Para calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, gente, a gente faz a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. É isso que a gente faz. A gente multiplica a diagonal principal, multiplica a diagonal secundária e diminui a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. É isso aí que a gente faz. Barbada, tá, gente? A gente vai ver como é que funciona aí em alguns exemplos agora adiante. Então, né, pessoal, calcular determinante de uma matriz 2 por 2 é muito fácil, né? É só fazer a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Então, nesse caso aqui, da matriz 1, 2, 3, 4, e aqui vai outra observação para vocês, quando tem parênteses ou colchetes, né, em volta da matriz, a gente está falando de matrizes, né? Mas quando tem essas barrinhas aqui, que nem está mostrando aqui, a gente já está subentendido, né, que é determinante, que é para calcular o determinante. Então, quando tiver essas barrinhas aqui, já está dito, é para calcular o determinante dessa matriz aqui, 1, 2, 3, 4. Então, como é que a gente calcula, né? Então, aqui, diagonal principal, 1 vezes 4, a diagonal secundária, 2 vezes 3, e a gente diminui isso, tá? E eu aqui, só dessa vez, gente, vou fazer nesse formato assim, né? Botar esse 1 vezes 4 e 2 vezes 3 aí, né? 1 vezes 4, 4, 2 vezes 3, 6, né? Troca o sinal, né? Vai ficar ali menos 6, né? Isso vai dar como resultado, então, menos 2. Por que, gente, só dessa vez aqui? Porque na prática, o que acontece, né? Eu prefiro multiplicar a diagonal principal, botar o resultado, multiplicar a secundária e trocar o sinal, né? Porque às vezes acontece, aí fica ali de observação para vocês, né? Daí a gente tem uma coisa do tipo assim, né? Por exemplo, 1 menos 2, por exemplo, 13 e 4, né? Para não ficar com aquele monte de sinal ali, por exemplo, fazer 1 vezes 4, menos 2 vezes 3, daí fica um monte de sinal, a gente fica se atrapalhando. A gente multiplica primeiro e na diagonal secundária só multiplica e põe o sinal trocado, né? Então, 1 vezes 4, já põe direto 4. Aí multiplica a diagonal secundária. 3 vezes menos 2. Vai dar menos 6. E aí troca o sinal. Mais 6. Pronto, já dá direto o valor, né? A gente não precisa ficar colocando, né, toda aquela multiplicação ali, fazer 1 vezes 4 menos, aí põe parênteses, menos 2 vezes, né, 3, não sei o que, a gente começa a se atrapalhar demais, né? Isso que aqui ainda é um exemplo pequeno, né? Então, a minha dica para vocês é essa aí, né? Sorry ass DJ.
próximos exemplos aí, então, o 2. Então, calcular o determinante da matriz menos 3, 5, menos 2 e menos 4. Então, vamos multiplicar a diagonal principal aí. Menos 3 vezes menos 4 dá mais 12. Né? E a diagonal secundária, 5 vezes menos 2 dá menos 10. Troca o sinal, mais 10. Estão vendo aí mensagem subliminar aí? Diagonal principal em azul, né? Secundário em vermelho. 12 mais 10 dá 22. Está aí barbadinha calcular determinante de matriz 2 por 2. Exemplo número 3 aí, então. Isso pode, obviamente, né, pessoal, aparecer na forma de equação, né? Resolva essa equação ali, né? Determinante de x, 4 menos 13, 2 igual a 20. Também é tranquilo, a gente faz como se fosse uma equação, né? Como é que a gente calcula esse determinante? Diagonal principal, x vezes 2, né? Ou seja, 2x. 4 vezes menos 3 dá menos 12, troca o sinal, mais 12. Vai ser igual a 20, aí é uma questão só de resolver. Passo 12 para o outro lado, lá vai ficar 2x igual a 8, e o x vai ser 4, tá resolvido aí. Sorry ass DJ. Último exemplo dessa primeira parte, também de equação. x, 2, 6 e x mais 1 igual a 0. Resolver essa equação. Então, calculo o determinante. Diagonal principal, vou multiplicar o x, que multiplica o x mais 1. 2 vezes 6, diagonal secundária, multiplica 2 vezes 6, 12, troca o sinal. Vou botar aí em vermelho a diagonal secundária. Menos 12, diagonal secundária, igual a 0. Ali precisa fazer a distribuição, né, pessoal, aqui. Vai ficar x ao quadrado mais x menos 12 igual a 0. Vocês achavam que tinham se livrado das equações em segundo grau, mas aí está. Vocês podem resolver da forma que vocês acharem melhor. Some produto ou Bhaskara, façam da forma que vocês quiserem. Eu aqui vou fazer por some produto, né? Nesse caso, gente, o que acontece? O produto tem que dar menos 12. O que acontece para o produto dar menos 12? Ou é 1 vezes 12, ou é 2 vezes 6, ou é 3 vezes 4. Para multiplicação de dois números dá 12. Né? Só que a soma tem que dar, aqui é um 1zinho, né? A soma tem que dar menos 1. Dessas opções aqui, qual que a soma tem que dar menos 1? Só se for 3 e menos 4. Então essa é a resposta aí para vocês, né? Resposta aí, menos 4 e 3. Sorry ass DJ. Pessoal, para calcular determinantes de matrizes de ordem 3, são aquelas 6 parcelinhas ali. Mas vocês não precisam se apavorar, porque eu vou ensinar para vocês duas formas diferentes da gente chegar nessas 6 parcelas ali, sem precisar decorar isso aí. Vamos lá, gente, ver como é que funciona? Vamos lá, gente, determinante de matrizes 3 por 3. Como que a gente faz para calcular esses determinantes? Eu vou mostrar aqui duas maneiras, né? São duas maneiras clássicas aí. A primeira delas é uma maneira mais lúdica aí, que a gente consegue enxergar um pouco melhor. Bastante gente gosta. E a segunda maneira, que é a maneira que eu gosto de fazer, também tem bastante gente que gosta, é uma maneira um pouco mais direta. Né? Então, o que acontece é o seguinte, essa primeira forma aqui, o que a gente tem que fazer, gente? A gente vai copiar as duas primeiras colunas aqui do lado. Então, essas duas primeiras colunas aqui, 1, menos 2, 0, 3, 4 e 3, a gente vai copiar aqui do lado, só para nos auxiliar no cálculo. Então, 1, menos 2 e 0, e o 3, o 4 e o 3, a gente copia aqui de novo.
E agora a gente começa a fazer o cálculo. A ideia é basicamente parecida com o que tinha lá na 2x2, né, da diagonal principal e diagonal secundária, só que lá a gente multiplicava dois números na diagonal principal, né, e dois na secundária. Aqui a gente vai multiplicar três números, né, só que a gente vai fazer três cálculos na diagonal principal e três na secundária. Então vai ser um pouco maior, né. Então o que acontece aqui? Primeiro a gente vai multiplicar esses três números aqui, ó, né, que é a diagonal principal. 1 vezes 4 vezes 8, né? Que vai dar 32. E depois na sequência, por isso copiar as colunas aqui, né? Os três números na sequência. 3 vezes menos 1 vezes 0, que vai dar 0. E depois os próximos três números na sequência também. 5 vezes menos 2 vezes 3. Que vai dar 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 vezes 3 vai dar menos 30. Tem gente que já gosta de somar isso aqui. Tem gente que gosta de somar só no final, tanto faz. Eu já vou somar aqui, né? 30 mais 0 menos 30. 32 mais 0 menos 30 vai dar 2, né? E agora a gente vai fazer o processo parecido, só que agora na diagonal secundária, né? Aqui, ó, vai multiplicar 0, 4 e o 5. Só que na secundária, assim como lá na 2x2, a gente tem que trocar o sinal. 0 vezes 4 vezes 5 vai dar 0. Troca o sinal, vai dar 0 igual, não faz diferença. E agora os próximos também. 3 vezes menos 1 vezes 1. Ó, esses três aqui. 3 vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos 3. Troca o sinal, mais 3. Sempre na secundária troca o sinal, gente. Não importa se é na 3x3 ou na 2x2. 8 vezes menos 2 vezes 3. Né? 8 vezes menos 2 dá menos 16. Vezes 3 dá menos 48. Troca o sinal, mais 48. E aí já dá para somar. Quem quiser já somar aqui, dá 51. Então, o que acontece, gente? A resposta final aí, então, o determinante, 51 mais 2 vai dar 53. Como que eu gosto de fazer? O segundo método. Na verdade, vai dar os mesmos 6 valores aqui, o 32, o 0 menos 30, o 0, 13 e o 48. Né? Eu só faço vai dar essas mesmas multiplicações, aí eu só não copio essas duas colunas, né? Então eu vou copiar aqui embaixo aqui, 1 menos 2 e 0, 3, 4, 3, 5, menos 1 e 8. Né? Eu já faço direto tudo um do lado do outro lá. Né? Então, primeiro multiplica aí a diagonal principal, né? 1, 4 e 8. 1 vezes 4 vezes 8, 32, que é o mesmo 32 que aparece lá. Aí, os dois de baixo aqui, vai multiplicar esse 5 lá de cima, né? Que é o que acontece aqui, ó. Tá? Então, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6 vezes 5, menos 30. E o 0 aqui de baixo vai multiplicar os outros dois ali. 0 vezes 3 vezes menos 1, 0. Então, vai fatiando assim na horizontal, né? Esse vezes esse, né? Vai dar o 32. Esse vezes o lado de cima. Então, os dois de baixo vezes o lado de cima. E o bem de baixo vezes os de cima, os dois de cima aqui da diagonal principal. Né? E agora os da secundária, o mesmo formato, né? Multiplica a diagonal secundária, esse vezes 0 vai troca o sinal, os dois de baixo da diagonal secundária com o lado de cima, né? Então esses dois de baixo com o lado de cima,
que vai dar o menos 3, troca o sinal mais 3, e o bem de baixo com os outros dois que sobraram, né? Que vai dar o 48. No final das contas aí dá tudo no mesmo, né? São só duas maneiras, existem várias, né, gente? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar um monte de forma diferente de calcular determinante. Na verdade, não são formas diferentes, é só forma de organizar diferente, mas as multiplicações, essas 6 parcelas aqui, vocês vão encontrar em qualquer forma, né? Mas tem gente que, em vez de duplicar a linha, duplicar a coluna, duplica a linha. Tem gente que só inverte, coloca valores em lugares diferentes, mas todas as formas aí é tudo desculpa para chegar nessas mesmas multiplicações, tá, pessoal? Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Aí, se alguém já aprendeu, já viu algum outro formato diferente, podem fazer desde que acertem aí. Beleza? Sorry ass DJ. Mais um exemplo para vocês aí. Eu vou fazer de novo esse aqui duplicando as colunas, né? Mas esse é o último exemplo que eu vou fazer duplicando as colunas. Depois a preguiça bate. 4, 8, 3, menos 1, 2 e 1. Então, multiplica aí a diagonal principal. 4 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Os próximos 3. Menos 1 vezes 1 dá menos 1 vezes 3, menos 3. E os próximos, 3 vezes 8, 24. Já podem somar se vocês quiserem aí, né? 16 com 24 dá 40, menos 3, 37. Para a diagonal secundária, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Lembra de trocar o sinal. Menos 18. 1 vezes 1, vezes 4. Vai dar menos 4. E aqui vai dar 2 vezes 8 vezes menos 1. 2 vezes 8, 16. Menos 16, troca o sinal, mais 16. Então já dá para somar aqui também. O menos 18 com mais 16 dá menos 2, que vai dar menos 6. Esse menos 6 aqui já dá para aproveitar aqui embaixo, né? Menos 6. Soma aí tudo, vai dar como resultado 31. Valor do determinante. E última questão, questão clássica também de resolver, né? Com um x ali, faz da mesma forma. Quem quiser duplicar as colunas aí, fica à vontade. Eu vou fazer já de uma forma mais automática, né? Se vocês quiserem conferir aí, quem duplicar a coluna aí, é só conferir. Tem que bater aquelas 6 parcelas ali, né? Então vamos lá. 2 vezes 1 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 1 vezes 1. Aí os dois de baixo com o lá de cima. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Vezes x vai dar menos 8x. Aí o 5 vai acabar multiplicando o menos 3 e o 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Vezes 5, menos 45. A gente vai para a secundária. Que vai dar 5 vezes 1 vezes x, 5x. Troca o sinal, menos 5x. Aí os dois de baixo aqui vai dar menos 6. Multiplico o 2 lá. Menos 2 vezes 3 vezes 2. Menos 6 com o 2 vai dar menos 12. Troca o sinal, mais 12. E o bem de baixo aqui, o 1, vai acabar multiplicando o 4 e o 3. Então, o 1 vezes 4 vezes menos 3
vai dar menos 12, troca o sinal, mais 12. Igual a zero, aí é uma questão só de resolver agora, né? O 8x e o 5x aqui eu vou passar para o outro lado. Aqui vai dar 24, 25, 26. Então, 26 menos 45 igual a 13x. 26 menos 45 aqui vai dar 19 igual a 13x. Então, 19 sobre 13 igual a x. Está aí resolvido uma questãozinha também bem clássica aí de equação. Sorry ass DJ. E aí, pessoal, um grande beijo para vocês. Até a próxima.